Olá pessoal, tudo bem? Vamos discutir a escravidão, talvez uma das maiores chagas da história brasileira. Haverá poucos assuntos mais importantes e atuais no nosso país que a manutenção da escravidão. Essa instituição que acontece desde o século XVI, claro, quando o Brasil não era Brasil ainda, mas um Estado português, mas que ao longo dos séculos persistiu sob variadas formas. No século XVIII, por exemplo, o Antonil, que era um padre, escreveu um manual sobre a capitania de Minas Gerais, e lá ele ensinava que os escravos deveriam ser castigados e como os senhores, os feitores, deveriam fazê-lo. Quer dizer, esses manuais, não é só o Antonil que fez isso, vários manuais circularam, pelo menos até o século XVIII, ensinando como tratar os escravos rebeldes. Depois, no século XIX, nós sabemos que os jornais da corte, isso está em vários arquivos, basta consultar na internet, nas hemerotecas, os arquivos traziam anúncios de escravos ou fugitivos, ou também anúncios de comercialização de escravos, fosse pelo aluguel, fosse pela venda dessas pessoas. Na literatura, há vários exemplos que poderíamos ilustrar essa situação, digamos, corriqueira, ou pelo menos aceita com certa naturalidade no século XIX. Então, vários romancistas não só eram escravistas, mas também tematizavam a escravidão, essas diferenças entre a sinhá, o senhor, o escravo, o agregado e as demais classes sociais que frequentavam aqueles núcleos domésticos. Nos anos 70, o Jacob Gorender, foi um grande intelectual e historiador brasileiro, escreveu um dos livros que talvez seja mais importante sobre o assunto, O Escravismo Colonial. Neste livro, que percorre todos os séculos, do XVI ao XIX, recontando, reconstruindo o que foi essa instituição chamada escravidão, o Gorender havia previsto que esse livro fosse um material de ensino para os seus colegas de prisão, porque ele, como nós sabemos, ele foi preso durante a ditadura, só que esse material ficou tão extenso e tão denso que acabou virando livro. Então a primeira edição saiu em 78, e a edição que eu tenho aqui, a sexta edição, pela expressão popular, saiu em 2016. Para quem tem interesse em estudar o assunto com densidade e não para fazer apenas achismos ou se manter no nível da opinião, vale muito a pena vocês lerem, porque está fartamente documentado, tem estatísticas, tem documentos, tem o próprio ensaio que percorre o texto do Jacob Gorender. Portanto, é um livro incontornável para quem estuda essa matéria. Claro, há muitos outros livros que descrevem a escravidão brasileira, mas este em particular foi escrito por um sujeito preso pela ditadura e que tinha como propósito ensinar os colegas, então tem um caráter bastante didático e, embora seja um livro extenso e denso, vale muito a pena ler. Afora isso, temos que pensar também, e é esse livro que também um dos que ensina isso, que a escravidão no século XIX, ela teve algumas etapas. Como vocês sabem, a cada lei que saía durante o Segundo Império, essa instituição foi cedendo, entre aspas, por pressões inglesas e por pressões também sociais, especialmente dos defensores da República. É importante lembrar também que na segunda metade do século XIX em diante, quando cessa o tráfico de escravos internacional, mas se mantém o tráfico, a escravidão interna, essa migração entre
as províncias do Brasil imperial, essa manutenção que coincide com a Lei de Terras de 1850 em diante, ela depois desemboca, como vocês sabem, na imigração de europeus, claro que pessoas humildes, para ocupar esses braços que a escravidão vai deixar. Quer dizer, a escravidão compulsória dos africanos seria substituída pela semi-escravidão ou escravidão incompleta, como diz o Jacob Gorender, dos homens brancos que chegavam da Europa, especialmente italianos, no sul do Brasil, alemães, também japoneses aqui em São Paulo. Quer dizer, essas pessoas que chegaram depois, né, os asiáticos vieram depois, mas a ideia de pensar que, primeiramente, esses europeus chegavam com um propósito duplo, de alimentar o mercado, a lavoura e também a indústria nascente brasileira, mas também um propósito nada escondido pelos presidentes da República, mas também por seus ideólogos, que era branquear a população brasileira, porque havia uma crença, evidentemente injusta e nada precisa, é claro, de que os brancos seriam superiores aos negros e intelectualmente, enfim. A gente sabe que isso é uma grande falácia, né? Esse discurso eugenista do século XIX e XX vigora no Brasil até hoje. Aliás, a gente percebe resquícios dele. O que deveria causar máximo espanto é que esse esquema, essa instituição chamada escravidão, persiste até hoje, 2022. Por que isso acontece? E por que nós podemos afirmar isso? Porque de tempos em tempos aparece uma denúncia e ela é televisionada, veiculada em rádios, em sites de internet, em portais do YouTube, que comprovam que certas famílias de bem, pessoas muito ciosas de sua moral, bons costumes, religião, etc., mantêm pessoas em cárcere privado. Isso durante décadas. Então, uma criança que a família cuida no início, mas logo coloca para trabalhar gratuitamente, impedindo que essa pessoa, à medida que vá crescendo, ela tenha contato com o mundo exterior, que ela comece a perceber que a situação em que ela está é abusiva, é altamente exploratória, sem contar outras questões éticas que nem preciso falar aqui. Portanto, num país como o nosso, em que a escravidão se mantém até 2022, e pelo visto esses casos continuam acontecendo, é muito difícil alguém erguer a voz para defender moral, ética, combate à corrupção, defesa do governo atual, do desgoverno atual. Ou seja, é preciso urgentemente que nós reparemos o erro absurdo que foi dar crédito a esta camarilha que está no poder hoje. E estou sendo bem claro, porque nós precisamos, sim, reconhecer aqueles que deram crédito, precisam reconhecer que este desgoverno não tem nenhum projeto de país e está pouco se lixando para o povo, inclusive o povo que o elegeu, o que é mais cruel ainda. Portanto, precisamos sim discutir escravidão, corrupção e todos os temas pertinentes a um país de fato democrático, mas sem esquecer qual o pano de fundo que orienta ou que desorienta os seguidores fanáticos deste desgoverno. Até a próxima.